Nós hoje nos reunimos nessa igreja catedral para somarmos àquilo que o Santo Padre, na semana passada, teve a alegria de iniciar lá no Vaticano, no sábado e domingo passados, que é esse percurso sinodal rumo ao sínodo de 2023. Ele mesmo sugeriu que nas igrejas particulares, nas dioceses, esse caminho fosse iniciado amanhã, 17 de outubro, que é também o Dia Mundial das Missões. Nós, por razões evidentes e práticas, estamos antecipando de um dia, estamos começando hoje esse caminho, que é um caminho de comunhão eclesial, de comunhão com o Santo Padre, com aquele sentir com a igreja. Esse deve ser também o nosso lema, foi o lema de São Oscar Romero, deve ser também o nosso lema, o lema de cada um de nós, sentir com a igreja. E o Evangelho de hoje recordava aquilo que Jesus espera dos seus discípulos e discípulas, que sejam testemunhas diante dos homens e das mulheres. A igreja existe para o testemunho do Evangelho no meio das pessoas. O Evangelho também nos recordava que esse testemunho não acontece sem a força do Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo quem sustenta o testemunho de todos nós, em todas as épocas, e particularmente naqueles momentos mais difíceis. Por isso Jesus diz que não devemos ter medo, que o Espírito vai nos inspirar o que devemos falar, o que devemos fazer nos momentos críticos, nos momentos difíceis. E é por isso que o Santo Padre quis também convocar esse sínodo, que tem um tema que é uma proposta para uma igreja sinodal: comunhão, participação e missão. Ouvindo as palavras do Santo Padre no sábado passado, no encontro que ele teve na aula sinodal com alguns já participantes desse percurso, desse caminho, ele fez ali uma reflexão com aquele grupo, e no domingo na missa uma homilia. Eu procurei recolher algumas coisas dessa fala do Santo Padre para que a gente esteja realmente em sintonia, porque a nossa comunhão com o Papa tem dois aspectos importantes. Primeiro, é uma comunhão afetiva. Nós nos sentimos filhos dessa igreja, nós amamos essa igreja, e esse amor à igreja, ele se traduz também no amor entre nós e no amor para com aquele que representa na igreja Cristo. É o vigário de Cristo na terra. Tem essa dimensão familiar a nossa comunhão. Não é uma comunhão burocrática, é uma comunhão de família. E depois tem um outro aspecto importante, que é a comunhão não só afetiva, mas também efetiva. Deve se traduzir em gestos concretos que nos unem ao Santo Padre, especialmente aquilo que está no seu coração. E no coração do Santo Padre, do Papa Francisco, nós sabemos que tem um desejo que ele manifestou na Evangelii Gaudium, que a igreja fosse uma igreja missionária, uma igreja em saída. E a gente pode ler todas as realidades que esse Papa tem feito,
todos os sínodos que tem convocado, todos os motu próprios, né? Tantos os canonistas que o digam, né? Tantos motos próprios o Papa tem feito, tudo tem um sentido missionário. A igreja em saída. Ele chamava a atenção na semana passada que um dos tantos riscos que o sínodo pode correr, além de virar simplesmente um lugar de pura reflexão intelectualista, ele fala sobre isso, ele fala do perigo do imobilismo, né? Do imobilismo, da gente continuar na mesma, sendo que nós somos convocados a uma nova evangelização. Muito bem formulada essa nova evangelização naquilo que Papa João Paulo II definiu lá em Santo Domingo, na conferência de Santo Domingo. O Papa João Paulo II diz: nova em quê? No ardor, nos métodos, na expressão, o evangelho de sempre, com novo ardor, novos métodos, nova expressão. Então não podemos perder de vista isso, meus irmãos e minhas irmãs. O foco da nossa ação é a igreja em saída, é a nova evangelização. E aí o Santo Padre lembrou na semana passada que o Espírito Santo é aquele que nos guia para onde Deus quer e não para onde nos levariam as nossas ideias e gostos pessoais. São palavras do Papa, como também as outras que vou citar agora. O Espírito pede para nos colocarmos à escuta das perguntas, preocupações, esperanças de cada igreja, de cada povo e nação, e também à escuta do mundo, dos desafios e das mudanças que o mesmo mundo nos coloca. E ainda falando do Espírito Santo, tão importante isso para nós, irmãos e irmãs. O sínodo não é um parlamento. Atenção, que a gente pode pensar, como a mídia tem dito. A mídia tem falado de consulta democrática. O sínodo não é um parlamento. A estrutura da igreja é outra. Diz o Papa: o sínodo não é uma investigação sobre as opiniões. O sínodo é um momento de igreja. E o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. E ele conclui dizendo: se não tiver o Espírito, não haverá sínodo. Se não tiver o Espírito, não haverá sínodo. E aí o Papa vai falar sobre o clima em que o sínodo deve ser fomentado, esse percurso deve acontecer. Depois leiam essas intervenções do Santo Padre, meus irmãos. E ele diz que o clima deve ser da oração e da adoração. É interessante que o Papa insiste nos dois discursos que fez na semana passada, na adoração. Ele diz: nós não temos mais tempo para adoração, deveríamos ter mais tempo para permanecer diante do Santíssimo Sacramento, porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, esse caminho sinodal vai ser um bonito blá blá blá, mas que vai ficar só nisso, não vai fazer ressoar a palavra de Deus nos nossos corações, não vai nos ajudar a ouvir o que o Espírito diz à igreja neste tempo. Por isso quem não reza não pode participar desse processo. Assim seria importante que nós nas nossas igrejas, e falo aqui especialmente, não é para todos nós, mas especialmente para os presbíteros, que nós na igreja fomentemos nas nossas paróquias, fomentemos esse espírito de oração e adoração na perspectiva da escuta no caminho sinodal. O Papa Francisco lembrou, e é bom a gente também recordar, porque às vezes se pensa que essa história de sínodo, de consulta,
é uma coisa só desse papado. Não. Até quando estava para entrar, o nosso vigário-geral lembrava, né? Todos os sínodos tiveram consultas, e nós temos participado, cada vez mais tem aumentado essas consultas. Pensemos, por exemplo, na que foi do Sínodo da Juventude, onde todos participamos de alguma forma. E aí ele lembra aquilo que o Papa João Paulo II disse na segunda Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos: convém sumamente que na Igreja se celebrem sínodos ordinários e, se for necessário, também extraordinários, os quais, para dar fruto, devem ser bem preparados. A saber, é preciso que nas igrejas locais se trabalhe pela sua preparação com participação de todos. É assim que se prepara o sínodo. Nessa homilia, eu gostaria de falar um pouquinho desse caminho, por isso peço também a vossa paciência, não é? Porque a gente fala muito de sínodo, mas afinal, como entrar nessa estrutura que nos convida a caminhar juntos? O sínodo é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Já dizia o grande Crisóstomo que sínodo é quase um sinônimo de igreja, porque igreja tem a ver com comunhão, uma comunhão que brota da Trindade e que se manifesta entre nós no nosso caminhar juntos. E é isso que nós queremos realizar. E o Papa já nos indica que para ser uma igreja sinodal, nós precisamos de comunhão, participação e missão. Comunhão é a nossa realidade. Nós com Cristo formamos um só corpo. No batismo fomos inseridos no corpo de Cristo. E a nossa comunhão tem o seu fundamento na Santíssima Trindade. Somos unidos uns aos outros na comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Existe entre nós uma igualdade fundamental, que é uma coisa bonita também que o Concílio Vaticano II recordou. A igreja não é uma igreja de castas, a igreja é uma igreja de povo de Deus. Cada qual tem o seu lugar, tem o seu ministério, tem a sua função. E a comunhão nos lembra isso, é uma comunhão na diversidade das muitas realidades que fazem parte da igreja. E nós queremos nesse sínodo abraçar essa diversidade, essa pluralidade que existe na Santa Igreja Católica. Depois a participação. Todos tomamos parte da missão em lugares e serviços diferentes, mas como um todo temos juntos a responsabilidade da missão. Portanto, a sinodalidade de que nos pede a Igreja, a que nos convida o Papa, é sempre uma sinodalidade em vistas da missão, que é o terceiro tema desse sínodo. A Igreja existe para isso, para evangelizar, não para ficar centrada em si mesma. Somos chamados a testemunhar o amor de Deus, que em Cristo oferece a salvação a todos. O Papa vê, meus irmãos e minhas irmãs, nesse sínodo, 3 oportunidades para a igreja, que também é bom a gente ter presente, porque a gente quer ter presente a meta para onde a gente se dirige. E o Papa já vislumbra para nós essas 3 possibilidades. Por isso, ele diz que a gente deve viver o sínodo como um tempo de graça que Deus nos oferece para toda a igreja. E a primeira oportunidade é aquela de ser uma igreja sinodal. Palavras dele, um lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar. Depois, uma outra oportunidade, ser igreja da escuta.
Será muito interessante que nesse processo sinodal a gente revalorize as estruturas de escuta que nós já temos. Tenho falado nos encontros do Conselho Presbiteral, nos últimos encontros, no último encontro, como também do Conselho Pastoral, falei, nós temos excelentes estruturas de escuta na nossa diocese, de participação na nossa diocese, mas às vezes essas estruturas podem estar um pouquinho enferrujadas, podem estar precisando de um pouquinho de lubrificação para que as engrenagens funcionem mesmo. Mas para dizer a verdade, e essa é uma das graças que eu encontrei aqui na Diocese de Nova Iguaçu, vindo para cá, foi encontrar tantas possibilidades de comunhão, de participação, de missão, como são os diversos conselhos, colégio de consultores, conselho presbiteral, conselho administrativo, conselho pastoral, conselhos paroquiais, diversos conselhos comunitários, etc. Essas coisas são tão boas, mas elas, quem sabe, estejam precisando de um sopro do Espírito Santo, para de fato nos ajudar na missão que nós temos, meus irmãos. Então, uma igreja da escuta, lembra o Papa, fazer uma pausa dos nossos ritmos, controlar as nossas ânsias pastorais, para pararmos e escutar o Espírito na adoração e na oração. Como sentimos falta da oração de adoração hoje. Muitos perderam não só o hábito, mas também a noção do que significa adorar, diz o Papa. Escutar os irmãos e as irmãs sobre as esperanças, as crises de fé nas diversas áreas do mundo, sobre as urgências de renovação da vida pastoral, sobre os sinais que provêm das realidades locais. E uma terceira oportunidade, uma igreja da proximidade. Uma igreja da proximidade. Não são novidades, são coisas que o Santo Padre, graças a Deus, tem repetido muito, mas que esse sínodo nos oferece oportunidade. Sempre, diz ele, voltamos ao estilo de Deus, e o estilo de Deus é proximidade, com atitudes de compaixão, de ternura. Sem essas atitudes não seremos igrejas do Senhor. Isto não só com palavra, mas com a presença, de tal modo que se estabeleçam maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo. Uma igreja que não se alheie da vida, mas cuide das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Não esqueçamos o estilo de Deus que nos deve ajudar: proximidade, compaixão e ternura. Assim, meus irmãos, vamos começar o nosso trabalho com essa celebração, com a Eucaristia, na força do Espírito Santo. Vocês vão receber uma tarefa que não vem de nós. Nós procuramos um pouquinho traduzir as perguntas que desde Roma chegaram a nós, para as nossas reflexões, nas nossas paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, grupos. O que se pede, que se pergunta é como nós podemos ser uma igreja de maior participação, de mais comunhão, de mais missão. O que é que o Espírito Santo tem nos sugerido acerca disso? Eu pensava até nos exemplos bem concretos de experiência sinodal que a gente precisa melhorar. Por exemplo, nós somos uma igreja muito rica de pastorais, movimentos, realidades diversas, associações, paróquias. Como todos juntos assumimos o plano de pastoral de conjunto? Nós fizemos agora uma reflexão, não é? Sobre isso. Mas será que isso entra no coração de todas as nossas realidades? Movimentos, grupos, pastorais,
caminhamos juntos atrás dessas metas, dessas urgências, dessas direções. As jornadas mundiais que a igreja nos pede celebrar, da missão, da juventude, dos pobres, não é só para uma pastoral, setor juventude, pastorais sociais, Comide, todos juntos. Como é que todos nós entramos no mês missionário? Cada um a partir da sua realidade. Os meses temáticos, mês vocacional, não é só para o serviço de animação vocacional. Todas as realidades eclesiais devem abraçar, assim o dízimo, assim o mês missionário, assim a festa do seminário, envolvem a todos. Todos trazem a sua contribuição. De que forma? Como é que podemos melhorar? Coisas muito concretas. Quer dizer, nós não vamos, irmãos e irmãs, inventar a roda. Nós não vamos fazer outras coisas. E é bom dizer isso, não é? Porque nós já estamos cheios de tantas coisas. Nós não vamos fazer outras coisas, mas a mesma coisa de uma maneira diferente. O Papa lembrava na reflexão que fez na semana passada, no sábado passado, uma frase do grande teólogo Yves Congar, que dizia: nós não queremos fazer outra igreja, nós queremos uma igreja diferente. Nós não precisamos de uma outra igreja, mas essa mesma igreja, com sua catequese, com seus sacramentos, com suas pastorais, diferente. Eu acho que isso, meus irmãos, nos impulsiona tanto. Vamos confiar a Nossa Senhora esse caminho da missão. Maria, nossa mãe, nos dá um exemplo belíssimo disso. Receber Jesus, ter Jesus é um tesouro que a gente tem que sair correndo para compartilhar com quem está precisando, como ela fez com Isabel. E nós, padres e bispos e diáconos e religiosos e religiosas e leigos e leigas, somos os primeiros, irmãos e irmãs, somos os primeiros. Que nos ajudemos também mutuamente nesse caminho, assim seja. Amém.